Família, só Jesus na causa. Queridos, que a graça e a paz do nosso bom e Salvador Jesus Cristo, ela seja com você, com a tua casa, com a tua família, e que nesse dia, aonde você for, você seja esse instrumento de paz na mão de Deus para com as outras pessoas. Que hoje as pessoas possam olhar para você e ver Jesus agindo na tua vida. Amém? Glória a Deus. Já agradeceu ao Senhor hoje? Nós estamos chegando no fim de semana, sabe? E não olhe para aquilo que você não conseguiu. Olhe para o que Deus fez na tua vida até aqui. Queridos, ouça. Todo dia vivemos milagres extraordinários, sabe? Porque o mundo espiritual, há uma guerra por você. As trevas brigam pela sua vida. E há uma guerra todo dia, durante essa semana e a tua vida, Deus te concedeu vitória. Amém? Glória a Deus. É um momento assim de muita alegria, um prazer poder estar aqui para começar o nosso dia assim, nos alimentando, lendo, meditando, aprendendo, porque quando nós lemos e aprendemos a palavra de Deus, nós fortalecemos a nossa fé. Amém? Sejam bem-vindos ao canal Só Jesus na Causa. Eu te convido a participar desta família, se você não é inscrito ainda. Se não é inscrito, aproveita, é rapidinho, irmão. 3 segundos você se inscreve. Ative também o sininho das notificações, marcando a opção toda. Para me ajudar, você me ajuda e muito, deixando o seu like. E também comentando o vídeo. Aí você pode abençoar outras pessoas. Como? Além de deixar o like e comentar, porque aí o algoritmo vai nos indicar para outra pessoa, você pode fazer isso também, compartilhando. Você é livre. Se quiser, compartilhe aí com outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos aprender o desenvolvimento da salvação. Aleluia. Precisamos. A salvação não é algo que você ganha hoje e pronto. Você pode viver do jeito que quiser que está salvo. Ah, não. Cuidado. Ela é algo que é desenvolvida. Por isso que a palavra de Deus nos traz esse ensino sobre o desenvolvimento da salvação para mim e para você. E para isso, eu quero ler com você Filipenses, capítulo 2, versos 12 em diante. Olha o que diz a palavra de Deus. Fica até o final. Uma palavra poderosa. Nós iremos tentar absorver as riquezas, porque a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável. Então, a gente nunca vai conseguir absorver tudo, porque todo dia que você for ler a Bíblia, ela se renova. Se você ler o mesmo texto todo dia, durante um mês, todo dia Deus te mostra algo novo por meio da palavra. Então, nós vamos tentar absorver aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para dividir com você e fortalecer a sua fé. O desenvolvimento da salvação. Verso 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, ouça isso, olha essa palavra, vocês sempre obedeceram e nós. Será que estamos vivendo dentro dessa palavra? De sempre obedecermos? Ele diz, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque o temor é o princípio da sabedoria e da salvação, sabe? Nós precisamos viver no temor ao Senhor. Aliás, temer ao Senhor é o princípio de um salvo. E temer não é ter medo, não, é totalmente diferente. Temer é reconhecer a autoridade e soberania de Deus. Temer é se submeter à sua autoridade, é se submeter em obediência. Então você precisa temer ao Senhor. O temor é aonde você começa o desenvolvimento da sua salvação. Porque é impossível, ouça isso, você obedecer se não temer a Deus.
Quando você não tem temor a alguém, esse alguém para você ele é uma pessoa insignificante. Quando não há temor, você está se colocando no mesmo nível da pessoa do outro lado. Ou seja, quando você não tem temor a Deus, para você, Deus é um ser igual a você. É um ser sem valor nenhum. E isso, queridos, é a mesma coisa de desobedecer. Então, viva com temor e tremor. Desenvolva a sua salvação no temor ao Senhor. Por quê? Porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Glória a Deus. Isso aqui é uma palavra tão tremenda, porque Deus, é como se Paulo dissesse, Deus está dizendo por meio de Paulo que ele mesmo, Deus, colocou em nós, sabe? Ouça isso, colocou em nós tanto o querer como realizar. Então, já está disponível no nosso coração, nós só precisamos nos colocar à disposição do Senhor, nos submetendo à sua autoridade, para que tanto querer quanto realizar seja posto em prática nas nossas vidas. Aleluia! E como um pai, o nosso pai não quer que vivamos de qualquer jeito. Por isso que ele deixou a palavra como nosso manual de vida. Para quê? Para que a Bíblia, para mim e você, é um livro de regras, meu irmão, que não pode ser violada. Nós precisamos cumpri-la, porque ela é o manual que nos conduz para a vida eterna. Ela é o manual que nos leva para a salvação. Façam tudo isso, dizendo aqui a palavra de Deus, façam tudo isso sem murmurações. Não murmure, não seja aquele crente que murmura por qualquer coisa. Nós somos convidados a murmurar, principalmente quando aquilo que queremos está errado. Somos convidados a murmurar e muitos têm mordido a isca da murmuração. Então, sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Olha que palavra tremenda, sabe? Quando nós não murmuramos e nem discutimos, mas simplesmente nos submetemos a obedecer ao Senhor, nós nos tornamos filhos irrepreensíveis do Senhor e inculpáveis no meio, mesmo vivendo no meio de uma geração pervertida e corrupta. É a sociedade que nos cerca, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo. Aleluia. Por isso que Jesus disse que a luz que habita em vocês brilhe no meio dos homens. Queridos, ouça, uma luz, acender uma lâmpada no meio de 1000 lâmpadas acesas, não vai causar tanto impacto, não vai nem ser percebida. Isso é nós na igreja, no dia do culto, é nós no meio dos cristãos. Agora, acenda um palito de fósforo no meio de uma escuridão. Ele causa, sabe, uma claridade para os que estão nas trevas. Sabe, ele se torna visível aos olhos de todos que estão em sua volta. Assim é o cristão, porque nós somos luz para este mundo. E ouça, você nunca vai acender uma luz, seja uma vela, uma lamparina, uma lâmpada, e ela vai reter para si a luminosidade. Não. Ela nunca vai clarear para si, para dentro, ela clareia para fora. Você acende uma lâmpada, tudo que está em volta é iluminado. Por quê? Porque a luz é para fora, ela é de dentro, mas ela não fica dentro, ela é de dentro para fora. Então, Jesus disse que a luz que há em nós precisa brilhar. Se a luz que há em você não está brilhando, é bem capaz de ela ter se apagado, porque a lâmpada só deixa de acender quando ela se queima. Enquanto ela não queima, ela acende, sabe? E aqui esse queimar na vida do cristão é o desânimo,
é a maior arma do Satanás na vida do cristão. É o desânimo. Todas as demais coisas que ele oferece vêm depois daqui. Primeiro, ele te oferece a arma, a isca do desânimo, quando você morde. Daí, tudo fica mais fácil para ele fazer com você o que ele quiser. Sabe? Então, brilha, meu irmão. Deixa a luz do Espírito Santo que há em você brilhar. Os outros têm que ver. Os que estão vivendo em trevas têm que olhar para você e ver essa luz brilhando. Aleluia! Porque nós somos luz para o mundo. Então, que brilhem os luzeiros, que vocês brilhem como luzeiros do mundo, preservando a palavra de Deus. A palavra é o combustível, sabe? É o combustível que vai manter essa luz acesa em você. Aí é que está o grande problema, porque muitos estão deixando de lado o combustível. Querido, transporte nenhum se movimenta sem o combustível. O combustível do cristão é a palavra de Deus. Por isso que muitos estão dando prego no meio do caminho. Por isso que muitos estão parando no meio do caminho, porque o combustível, ele está esquecendo de abastecer todos os dias. Abasteça, se abasteça todos os dias com a palavra de Deus. Queridos, ouça, para muitos é um fardo ler a Bíblia. Para muitos, um vídeo onde a palavra de Deus é exposta, nem olha. Se você parar para ver, os vídeos que não estou me referindo só aqui, todos os canais que têm um compromisso com a palavra de Deus, que anunciam o evangelho, são os menos visualizados. Por quê? Porque nem mesmo a igreja, a maioria dela tem mais paciência e ama a palavra do Senhor. Está esquecendo do combustível. Por isso que estão parados, ou então só funcionam se for com movimento. Sabe? Se tiver algo que o atraia, porque a palavra de Deus mesmo já não atrai mais. Ame a palavra de Deus, porque bem-aventurados os que têm fome e sede de fazer o que Deus quer. A esses o Senhor os deixará satisfeitos. Sabe? Mateus capítulo 5, verso 6, na NTLH. Leia aí na sua Bíblia. Vai estar escrito. Se você ler em outra versão, bem-aventurados quem tem fome e sede da justiça de Deus, ou da palavra, dependendo da sua versão. Porque esses o Senhor os satisfará. Então, Deus só vai saciar você na proporção da sua sede, na proporção da sua fome. Se você não tem fome e sede pela palavra, Deus não pode saciar você. Porque você... E aqui, queridos, ouça isso. Quando você não tem fome e sede pela palavra de Deus, você está sendo alimentado pelo mundo. Acredite. E aí, meu irmão, alimentado pelo mundo, você caminha para a morte. Continuando. Assim, no dia de Cristo, que dia é esse? O dia da volta de Jesus. Poderei me gloriar de que não corri em vão. Paulo está dizendo, olha, se no dia de Jesus, quando Jesus voltar, vocês não forem salvos, eu corri em vão. Mas, se vocês permanecem na obediência, eu não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o verso 18, a palavra de Deus diz, assim também, vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo no Senhor, queridos. E quando Paulo chama a igreja para se alegrar com ele está preso. Essa é tida como a carta da alegria. E a carta da alegria é escrita em uma prisão, sabe? E quantos de nós estamos livres, sabe? Livres fisicamente, porque Paulo estava preso fisicamente, e estamos presos espiritualmente, presos nas nossas vontades, presos no sistema deste mundo, presos em amizades. Queridos, ouçam, uma boa parte hoje, o que é que nós estamos vendo no nosso meio hoje? Escute isso. Nós trabalhamos para nós e temos que trabalhar, é uma ordem bíblica.
que quem não trabalha não deve se alimentar. Nós trabalhamos para nós, muitos de segunda a sábado, até meio-dia, e à tarde e o domingo é o descanso. E Jesus fica onde? E Deus, a obra, o reino do Senhor fica onde? Sabe? Ah, estou cansado. Mas mesmo cansado, você não deixa de ir ao seu trabalho e nem deve. Sabe? Então, querido, nós precisamos rever nossos conceitos. Porque mesmo cansado, a gente viaja horas para ir na casa de um amigo. Principalmente se na casa desse amigo for ter um almoço, um dia de lazer. Meu irmão, o cansaço vai embora. A igreja está cansada para Jesus. Essa é a realidade. Sabe? Mas não está cansada para os prazeres deste mundo. E quando eu estou sendo alimentado pelo mundo, eu estou deixando de lado o combustível que vai me mover, que é a palavra de Deus. Então, queridos, precisamos rever nossos conceitos e nos libertar de nós mesmos, nos libertar das nossas vontades, nos libertar de fazer só o que eu acho que é bom e quero. Não! Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, quando Jesus vai ensinar a igreja a orar, ele diz, seja feita a tua vontade, aqui na terra, porque do céu ela já é feita. E a vontade do Senhor é feita na terra por meio de nossas vidas, daqueles a quem atenderam o convite de Jesus. Queridos, ouça, éramos escravos do pecado e não fazíamos o que queríamos, fazíamos o que o pecado nos levava a fazer. E sabíamos que por trás de toda a ação pecaminosa há uma influência maligna. Então você e eu éramos escravos de Satanás por meio do pecado. Uma vez liberto por Cristo, agora nós somos escravos de Jesus. É para nos submeter à vontade do Senhor e fazer a vontade do Pai. Amém? Quando assim vivermos, acredite, nós seremos coroados com a coroa da vida eterna. Amém? Leia Apocalipse, capítulo 2 e 3, a carta às 7 igrejas, a palavra de Deus sempre termina dizendo, ao vencedor. Apocalipse 21, 7, ao vencedor. Apocalipse 22, 17, quem quiser, tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Amém? Então precisamos. Paulo escreve a carta da alegria preso fisicamente. Você está livre. Então se desprenda de você mesmo e viva para Jesus. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Pai, de oração, estamos fechando mais uma semana. Amanhã já é o último dia. E eu estou aqui te pedindo, Pai, que o Senhor nos ajude, por meio do Espírito Santo, a nos submeter à Tua vontade. A aniquilar, Pai, toda a vontade da nossa natureza humana. Porque o que a nossa carne quer e tem prazer é no pecado. Então nós precisamos vencê-la. Nós precisamos nos libertar de nós mesmos, Pai, das nossas vontades, do nosso querer, das coisas que este mundo nos oferece para nos destruirmos. Para isso, eu recorro ao Senhor pedindo, libere por meio do Espírito Santo discernimento, encorajamento, ânimo, porque como disse o Mestre Jesus, no mundo nós passaríamos sim por tristezas, por sofrimentos, por aflições, mas ele termina dizendo, tem de bom ânimo, porque ele já venceu por nós. Glória a Deus! Então, Pai, nos fortaleça para que possamos avançar no teu reino, priorizando o Senhor, em nome de Jesus. E assim nós viveremos a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus! Amém, queridos? Glória a Deus! Liberte-se daquilo que está te prendendo e impedindo que você avance na obediência ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, ilumine a tua mente, o teu coração, a tua vida, a tua casa, e que nele, em tudo ele te prospere. No nome de Jesus, graça e paz.